13? Olá, amigos. 13 de agosto de 2018, estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira. Comecei com 13 de agosto. Eu não costumo colocar a data aqui, mas 13 de agosto é um número sugestivo, né? Se fosse sexta-feira, nós estávamos... Aí eu ia pensar duas vezes, né? Aí eu ia pensar, exatamente. Boa tarde a todos vocês que estão conosco, né? Que estão sempre conosco toda segunda-feira aqui. E hoje nós vamos conversar alguns assuntos aqui. Era para estar junto conosco aqui o comandante do GEFRON hoje, né? Já estava acertado, combinado, exatamente. Mas ele deve ter algum motivo. O telefone dele está na caixa de mensagem, não sei nem se ele estaria na estrada em trânsito para vir. Mas enquanto ele não vem, e se ele não vier, nós vamos conversar aqui. E hoje tem assunto interessante. Eu acho que as coisas começam a se definir aqui em Pontes Lacerda, algumas coisas têm que começar a mudar. E eu quero ouvir então o Ivanildo, o Maxwell também, né, sobre essas questões aqui. Boa tarde, Maxwell. Flanelinha, Maxwell. O que a gente faz? Desde outubro, cara. Desde outubro, a TV Centro-Oeste vem mostrando isso, vem dizendo, em outubro eles se instalaram lá, na Praça Miguel Jardoni. Sexta-feira agora já deu uma briga entre eles na história. Eles já lotearam a praça. Eu acho que depois reclamam que no Rio de Janeiro a bandidagem tomou conta lá. Mas o que aconteceu? Onde o Estado sai, se retira. Onde o Estado se omite, bandidada só. Entra qualquer um na história. E estão lotearam a praça. Cada um dos flanelinhas lá, dos drogados que tem lá, desocupados, eles pegaram um lado da praça. E eu acho que sexta-feira já deu briga, eu acho que até foi por causa disso. Ô senhor, e a Câmara de Vereadores, Maxwell? Você é um dos mais combativos lá. Você e o Ivanildo, mas você principalmente. A pergunta vem para você, depois eu quero ouvir o Ivanildo nisso aí. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde a todos de casa. É um prazer estar aqui nesse programa mais uma vez. Você já chega alfinetando, né, Vieira? Mas está tudo bem, está tudo certo. E eu quero aproveitar... Não, agora é minha vez. Eu quero aproveitar, assim, o Maxwell não está bem, ele está cansado, os olhos dele estão de canseira. Mas ele está vindo hoje aqui porque ele gosta do Visão Crítica e sabe que ele vai vir me alfinetar e nós vamos nos enfrentar. E eu não tenho dó de quem está doente, não, meu amigo. Bora. Não, primeiro que eu não estou doente. Se você dizer que eu estou cansado, sim, com toda certeza. Mas é do trabalho e... Flanelinha, é um problema social, é um problema que nós temos que enfrentar ali na Praça Miguel Jardoni. Não dá para correr, eu já disse para você, para o companheiro Ivanildo, para o próprio prefeito, esse problema tem que ser encarado de frente. Tem alguns que estão ali, não tem para onde ir, Vieira, mas muitos são moradores de Pontes Lacerda que ficam ali utilizando álcool, droga e explorando algumas pessoas que por ali passam e até mesmo ameaçando. Então nós temos que tomar uma providência, sim. É um problema social e nós precisamos urgente que a Secretaria Municipal de Assistência Social, entendeu? Levante quem que está ali na Praça Miguel Jardoni. Bom, é de São Paulo? Meu irmão, compre uma passagem, coloca no ônibus, faz um tratamento e manda para São Paulo. É de Porto Velho? A mesma situação. É de Pontes Lacerda? Bom, vamos responsabilizar a família, Vieira. Nós não podemos mais fugir dessa situação. Tem o Estatuto do Idoso, tem vários outros estatutos aí, e nós temos sim que responsabilizar as famílias. Nós temos ali, inclusive, um senhor que tem 2 casas alugadas aqui no centro de Pontes Lacerda e fica dia e noite ali na Praça Miguel Jardoni, consumindo álcool, entendeu? E enchendo o saco das famílias que ficam ali na Praça Miguel Jardoni. É responsabilidade do município, sim. Então é uma responsabilidade nossa e mais uma vez nós vamos estar cobrando a Secretaria Municipal de Assistência Social e também o Executivo para que as providências sejam tomadas. Boa tarde, Ivanildo. No mínimo, os flanelinhos ali estão ocupando uma atividade legal. Estão loteando um bem público, uma área pública e ganhando dinheiro com aquilo ali. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Maxwell, meu companheiro no Parlamento Municipal. Boa tarde, sociedade local, sociedade regional. É um prazer estar aqui no programa novamente. Acho que é um problema social, porém com responsabilidade do município e também da segurança pública. Como o curador da causa pública é o Ministério Público, nós vamos levar um documento, nós faremos isso, mas vamos assinar em conjunto, ao promotor pedindo providência para que ele possa interpelar a assistência social do município, que existe parcialmente, uma vez que não tem nem secretário, tem um coordenador, que por sorte é irmão do delegado, deveria, em função
da proximidade levar o problema, mas tem sido omisso, esse é o termo correto, omissão. Então nós vamos cobrar do Ministério Público, que é o curador da causa pública, para que a gente possa resolver. Nós faremos documento, assinaremos em conjunto e pediremos de imediato providências, já que o município tem sido alheio, omisso e faz de conta que não vê um problema aqui nosso, que é de todos. É de São Paulo? Compra-se uma passagem, coloca no ônibus, acompanha dentro do ônibus. É de onde for. O que está acontecendo? Lá não tem 10% dos que ali estão que são de Ponta Lacerda. O resto é de fora, que encontrou aqui a benesse da inoperância de quem é responsável e guardião da causa pública. No caso, Poder Municipal, Secretaria de Assistência Social e até mesmo a Polícia Militar. Bom, então com esse primeiro assunto dos flanelinhos aqui, eu quero colocar na mesa aqui para a gente discutir, e eu quero, inclusive, usar a liberdade que eu tenho, o direito de opinar e a liberdade que o programa dá para inquirir os vereadores aqui de Ponta Lacerda, e vocês aqui não estão como vereadores, vocês estão como, né, como companheiros de mesa no programa. Não dá para dissociar, né? É o seguinte, por que esses casos são levados para o Ministério Público? Quando é um problema da Prefeitura, é o Poder Executivo, não falar da Prefeitura, quando o Poder Executivo tem alguma falha, ou tem algum problema, alguma dificuldade, ou alguma irregularidade, ou algum ilícito ali, ou uma fumaça de problema, o órgão, o poder mais indicado pela Constituição é a Prefeitura, que tem a função de fiscalizar, autuar, né? Autuar e fiscalizar. Aí hoje eu vejo o vereador Maxwell, por isso que eu falei, eu não estou com dó de você que você está cansado, não. Mas você fez uma denúncia hoje lá, você tem feito várias denúncias na tribuna da Câmara, Maxwell, em que você dá elementos, você não brinca, você prova, você dá elementos, você diz o que está acontecendo. E as coisas assim, você não é leviano de fazer oposição por oposição. Você vai lá fazer oposição responsável. Você está lá falando o que realmente tem que fazer. Agora, por que vocês encaminham para o Ministério Público fazer a fiscalização? O único órgão, o único poder que tem a obrigação de fiscalizar, inclusive de tirar o prefeito, inclusive de tirar o mandato, é a Câmara de Vereadores. E vocês ficam encaminhando para o promotor. Por quê? Vocês não querem se indispor com o prefeito? Vocês estão com medo do prefeito, é isso? É você, Maxwell, eu falei para você, assume. Eu quero responder. Não, depois eu vou deixa eu vou responder. Primeiro, eu não tenho medo, Vieira, nem do prefeito, nem de ninguém. Segundo, cumpra-se a lei. Agora, quando você não tem uma secretaria de assistência social que era para cuidar disso, qual que é o curador da causa pública? Eu dissera isso anteriormente, é o promotor. Por isso é a nossa única válvula de escape. Até porque ele toma medidas, entra com ação de obrigação de fazer e o juiz normalmente defere. Nós temos respaldo do Ministério Público e nós não estamos ombreando sozinho o ônus de fazer essa ação social funcionar. Porque quando você tem o secretário, você cria um fundo municipal de assistência social. O secretário também é gestor. Agora lá só tem um coordenador. Qual é a autonomia que esse coordenador tem? Nenhuma. Então nem culpo o rapaz, que me parece ser muito boa pessoa. Porém, as coisas não têm andado, lamentavelmente. E por isso que a nossa única guarida, o nosso único porto seguro para dar cumprimento a uma situação dessa, é o Ministério Público. Vieira, primeiro, vou deixar bem claro para você. Eu não sou oposição ao prefeito. Eu cobro aquilo que é de direito da população de Ponta Lacerda e é dever do executivo executar. Então o senhor me desculpe, o senhor está errado. Tem um orçamento que orienta, né? Nós temos um orçamento de mais de 100 milhões de reais que não está sendo executado, que não está sendo cumprido. Todos os projetos de interesse da comunidade de Ponta Lacerda que passaram pela minha relatoria, todos, Vieira, eu dei parecer favorável e todos foram aprovados. Ponto. Terceiro,
o que eu encaminhei para a promotoria de justiça foi porque eu não encontrei respaldo com os colegas vereadores. Viu? O que está errado, entendeu? Infelizmente, nós somos minoria dentro da Câmara Municipal que quer trabalhar, que quer ver as coisas acontecer, entendeu? Não dá para admitir gastar mais de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão num PSF igual do Glória e ficar há 17 meses de portas fechadas, Vira. Isso se chama desperdício de dinheiro público. Bom, não fui eu que construiu eu não vou construir parede. Correto, tá ótimo. Meu irmão, quem casa com viúva, assume os filhos, Vira. Entendeu? É muito simples eu dizer, mas eu vou gastar mais 40 mil lá para mim abrir o posto de saúde do Glória, sendo que o Ministério da Saúde me repassa apenas 14 ou 12 mil reais. Bom, será que as famílias do Glória e do Vera não merecem? Será que é muito gastar 40 mil reais com a saúde dos moradores do Vera ou do Glória? Então, Vieira, eu não sou oposição. Eu estou cobrando, juntamente com os meus colegas vereadores, inclusive a minoria, que as coisas aconteçam. E, infelizmente, quando nós procuramos o Ministério Público, porque nós não encontramos respaldo dentro da Câmara Municipal para que as coisas aconteçam. Quando nós assumimos o mandato de vereador, é importante frisar que todos nós fizemos um juramento. Para quem não sabe, o vereador ele é fiscal das ações do executivo, entendeu? E nós precisamos saber, Vieira, aonde estão sendo aplicados cada centavo do nosso município. Hoje o companheiro disse lá, Ivanil disse bem claro hoje na nossa sessão da Câmara Municipal. O orçamento de 2019 deve passar de 120 milhões de reais. E aí? O do ano que vem ou desse? De 2019. Chega até dia 20 de setembro na casa. Nós precisamos, Vieira, primeiro, saber aonde esses recursos estão aplicados. E por que não está sendo aplicado? Gente, eu não vejo. Eu parti para o Ministério Público porque eu acredito que o Glória, o Vera, aquela região necessita. É questão de necessidade. Não é nem prioridade não, Vieira. É necessidade de ter aquele posto de saúde de portas abertas para atender aquela região. E disponibilidade, está lá disponível. Mas sabe quem que está atendendo? 2 PSF que está superlotado, em detrimento de 2 PSF que estão prontos. Tanto do Glória como do Santa Fé, que precisam ser redimensionados. Essa desculpa, Maxwell, e população, que vai gastar 40 e vai receber 14, não justifica. Até porque o município é o responsável pela atenção básica. E ESF, PSF, como queiram chamar, é responsabilidade de atender atenção básica. E os que têm, pouco e mediocramente, já atende a população que não tem estrutura, que não tem uma série de coisas que deveria estar resolvido no PSF, não é resolvido e onera a Santa Casa. Então, o dinheiro, quando você gasta 15% da saúde, aqui gasta 19%, e você resolve, parabéns. Agora, o que não pode é gastar 19% do orçamento e não resolver. É isso que nos intriga, é isso que nos modifica, e às vezes a gente usa a tribuna da Câmara, às vezes usa aqui o programa Visão Crítica, não para tecer críticas individuais, direcionadas, mas para dizer a verdade e até para que a população, Vieira, tenha notícias de como funciona. O orçamento, eu acho que o prefeito, para dirigir a cidade, tem que estar com o orçamento em cima da mesa. Saber o que pode e o que não pode. E eu quero reforçar aqui o que disse o vereador Maxwell. Estou falando nenhum, projeto está intempestivamente deixado de votar na Câmara. Eu sou secretário da Câmara, passo pela minha mão. Todos estão já com pareceres e serão votados de forma tempestiva. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Vieira. Se eu estou como vereador, se todos os projetos de interesse da comunidade nós estamos aprovando, se os projetos que chegam em regime de urgência nós estamos aprovando, as aberturas de créditos que só esse ano, já passa de 20 milhões de reais, a Câmara já aprovou. Qual que é o meu dever? O meu dever é fiscalizar, meu amigo.
Se muitos não gostam dessa função, eu vou fazer a minha até o último dia do meu mandato. Pode ter certeza. Não, e é fácil, Maxwell Vieira. Quanto que fica uma viagem daqui, lá no Matão, para ir lá verificar, para acompanhar? Quanto que fica para ir lá em Castro defender Ponce Lacerda, para ir lá para Poconé defender Ponce Lacerda, como eu fiz recentemente? E nós vamos, sem cobrar um centavo e mais, Maxwell. Não tem diária na Câmara daqui, Vieira. A gente tem pautado pela honradez, por fazer a coisa certa. E não vamos arredar pé disso. Nós fizemos um pacto, os 11. Nós não vamos pegar diária e o carro da Câmara não vai ficar carregando vereador aí. A gente tem ombreado isso às nossas expensas. E as pessoas não sabem. Nós fizemos no mês de julho, que era recesso, onde o vereador podia ir passear de férias. Nós não tivemos recesso, porque toda semana tinha reunião extraordinária. Nós nunca cobramos um centavo por reunião extraordinária. E todas as câmaras do Brasil recebem por isso. Então, eu quero dizer aqui que a Câmara daqui tem sido um exemplo de andar corretamente com as suas coisas. Só para finalizar, entendeu? Veja bem, na segunda-feira, inclusive era feriado aqui em Ponce Lacerda, eu estava em Cuiabá, nós recebemos o comunicado do deputado federal Nilson Leitão, que estaria destinando 250 mil da FUNASA para o município de Ponce Lacerda. De imediato nós entramos em contato com o vereador Ivanildo, inclusive ele providenciou indicação junto comigo e o vereador Antônio. Nós acompanhamos o projeto aqui na Prefeitura de Ponce Lacerda e estaremos contemplando o assentamento Triunfo com uma rede de captação de água e distribuição de água no assentamento. O vereador Kleber conseguiu um recurso no valor de R$150 mil com o deputado Allan Kardec para a pavimentação asfáltica aqui no município de Ponce Lacerda. Isso aconteceu no início do ano. O executivo não fez o projeto. Dia, né, olha, o executivo não fez o projeto, entendeu? Não foi empenhado, não foi cadastrado e simplesmente o vereador que foi atrás perdeu o recurso e quem perdeu ainda mais foi a população de Ponce Lacerda. Então por isso que eu cobro, cara, eu vou atrás, o Ivanildo está aí, é um dos caras que mais me dá suporte dentro da Câmara Municipal e a gente cobra mesmo. Por quê? Porque nós estamos lá votando os projetos de interesse do município de Ponce Lacerda, nós estamos lá votando as aberturas de crédito e ajudando, muito pelo contrário de algumas pessoas que não têm ajudado em busca de recursos para o nosso município. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí depois, logo em seguida, vocês vão entender por quê. Qual é o horário dos funcionários, dos servidores públicos? Qual é o tempo, não o horário, qual é o tempo de trabalho que eles têm diariamente? Depende de qual setor, né, Vera? Não, mas... A saúde é 8 horas, alguns profissionais... A sede no município 6 horas por dia. 6 horas. Segunda-feira. Do passo municipal, das 7 às 13 horas. Não, é isso que mas legalmente, eles têm que trabalhar 6 horas ou têm que trabalhar 8 horas? 6 ou 8 horas. 6 ininterruptas ou 8 horas. Eles trabalham 6 ininterruptas, das 7 a 1 ininterruptamente. Aí à tarde eles voltam. Não, alguns comissionados sim. Não, o servidor público municipal tem que trabalhar quantas horas por dia? Ou 6 horas ininterruptas ou 8 horas por dia. Pode optar pelas duas coisas. Dependendo da secretaria que o convoca. Eu preciso de você 6 horas. Se eu fizer um concurso para trabalhar no setor administrativo da prefeitura, eu vou trabalhar 6 horas. 6 horas. Por lei é 6 horas. 30 horas por semana. Por lei é 30 horas por semana. Ininterruptas. Se você for para 8 horas, você tem 2 horas de almoço. Aí é 4 de manhã e 4 da tarde. Mas é 8 horas. 8 horas. Então o servidor público tem que trabalhar 8 horas. Sim. Pode trabalhar 6 horas se o executivo fizer alterar o horário de almoço. Depende da carga horária. Não, porque eu estou falando assim, há quanto tempo os servidores servidor público de Ponce Lacerda estão trabalhando 6 horas por dia? No começo eu lembro que, não sei se foi na época do Donizete, a questão de contingenciamento, redução de custo, coisa parecida, né? Isso aí reduziu para 6 horas. Então você imagina, o servidor público está trabalhando 2 horas a menos há quanto tempo? Na verdade, os comissionados que fazem a coisa acontecer, são 8 horas. Eles trabalham, se for preciso, até mais, né? Eu perguntei o seguinte, porque será que não dá para fazer um estudo para ver esse pessoal que está tudo trabalhando 6 horas, até na área da saúde mesmo? Será que eles não têm que trabalhar 8 horas? Eles não poderiam montar uma escala para poder atender logo aqui os
os 2 PSFs que estão lá sem abrir? É uma questão de gestão. Pô, que abre então assim de forma... Marcelo? Olha, Pura gestão. Saúde, abrir de manhã, abre na parte da tarde. A saúde não existe ninguém na saúde. Tá que todo mundo trabalhando 8 horas. trabalhando 6 horas. não tem. Todo 8 horas. Todo 8 horas. A própria Secretaria de Saúde trabalha os 2 períodos, todos os nossos postos de saúde também os 2 períodos. Então, aí eu quero saber por que então os servidores da área administrativa da prefeitura só trabalham um período. Sim, aí é só atualmente só a sede do município que trabalha às 6 horas por dia. Educação são horário 8 normal, horas também. exigente, saúde exigente, Obras. obras trabalham até muito mais, né? Foi para isso que você pediu hoje na Câmara o ponto de todos os servidores? Foi para isso, para saber quem trabalha 6 horas trabalha 8 ou não? Isso é curioso, hein? Mas você pediu você justificou a tua indicação, teu requerimento, inclusive, né? Não, Vieira, para, chefe, pergunta direto, entendeu? Não, essa Você tem sabe gente por que quê? chega lá 9 Você horas e sabe tem gente por que sai quê meio-dia. que eu pedi o cartão ponto dos servidores do município? Você quer saber por quê? Eu quero saber por quê. Você falou no Porque existe o seguinte, a grande maioria dos servidores do município, eles realmente cumprem horário e cumprem com as suas obrigações. Mas existe alguns servidores que só chegam atrasados, Privilegiados. alguns servidores que são privilegiados que saem antes do horário pré-determinado, alguns inclusive com cargos de confiança que nunca chega no horário certo. Olha, se o agente de saúde precisa cumprir horário, se o servidor da obras precisa cumprir horário, por que quem está no cargo comissionado não pode cumprir horário, não precisa cumprir horário? Está errado, Vieira. Está errado. Você não pode privilegiar 2, 3, 4, sendo que você tem uma gama aí de mais de 600 servidores. Por isso nós fizemos questão de pedir aí esse relatório com cartão ponto, para a gente realmente saber quem na verdade são os privilegiados dentro do município. Mas tem comissionado lá que nem assina o ponto. Oi? Tem comissionado lá Mas que é não um deve assinar o privilégio ponto. do cara. Pois é. Não assina Mas ponto, aí ele tem que pode. chegar na hora, né? Pelo amor de Deus. Mas tem situações também que ele vai trabalhar até 7 horas da noite, dependendo de cada situação. Quem? Comissionados. Hã? Elaboração de LDO, extremamente complicado. Às vezes tem uma reunião, ela vai além, mas só participa disso aí os comissionados. Né? Quem é que controla isso E a aí? gente fica de olho nisso. Quem- Os quem controla próprios o- funcionários reclamam. Quem controla o ponto não é a chefia do gabinete, não é o gabinete do Mas ele prefeito? chega atrasado, ele vai A mandar lá Secretaria fora. de Administração, né? A Secretaria de Administração? É, administração. Ah, as diárias que são do e gabinete. tem um departamento pessoal que trata disso, né? Rapaz, você tem que dar exemplo, é funcionário de confiança, setor de confiança. Primeiro que ele é um quem é secretário e na chefia do departamento é um dos servidores mais bem remunerados do município. E tem que dar exemplo. Você não pode ser concordo em gênero, um dos número e grau. principais homens do prefeito, sendo que você vai chegar às 8h30, 9 horas da manhã, quando é meio-dia, já não te acha mais na prefeitura. Tá errado, meu irmão. Tá errado. Tá certo. Não, tá certo essa A sua reclamação. interpelação. Tá certo a sua interpelação. Eu acho que está correto. Gente, nós só vamos mudar esse Brasil se as coisas andarem certo aqui, né? Qualquer funcionário de iniciativa privada vai se comentar que o cara está chegando todo dia 15 minutos atrasado, ou sai mais cedo, ou pede para sair todo dia, né? Não dura muito na empresa. Eu até conversava com o prefeito Alcino hoje, e ele é cri-cri, ele cobra esse trem, né, Marcelo? A gente sabe disso. E isso ele fica indignado. Tanto é que nós tínhamos uma pauta... Cobra de quem? Hã? Ele tem cobrado os funcionários de comissão dele, velho. Esses caras são que tem... É o olho do prefeito, é o olho de quem está lá, não é? Pelo menos o cara da minha confiança, o secretário de saúde é gestor, responde por 18% do orçamento. Ele tem que cumprir e fazer cumprir as normas. O secretário de educação, 25% do orçamento, tem 28% a 29% gasto. Sabe quanto significa isso? 30 milhões ano. Não tem que ter responsabilidade de gestão junto com o prefeito? Tem que ter responsabilidade. Não, o pessoal da área jurídica tem que, né, tem que trabalhar absurdo. O chefe de gabinete. Não, Né? o chefe de gabinete chega na hora certa. Não chega na hora certa? Só chega atrasado. O chefe de gabinete não chega na hora certa? Só Que é o chega braço atrasado. direito do prefeito ali? Chega atrasado. Chega atrasado? Chega atrasado. Ó, e o prefeito é o cara que chega mais cedo da prefeitura, por incrível que pareça. Então. Poxa vida. Então tá bom. A gente precisa melhorar esse país, né? E a gente começa a melhorar por aí, né? Mas aí, Não tem Vieira, a jeito. gente não é Tem jeito, entendido. né? Quando a gente cobra direitos e obrigações na Câmara,
Maxwell, é interpelado de chato, eu sou interpelado de chato, quando na verdade nós não estamos pedindo para ninguém fazer o errado, para alguém fazer aquilo que não é o correto, aquilo que não é, que vai denegrir a imagem de alguém. Nós queremos que faça o correto, que seja exemplo. Vai todo dia no meu gabinete da Câmara, ver se eu não estou lá. Pode ir lá todo dia, de segunda a sexta. Entendeu? Tá certo. Essa é a A diferença. gente vai no intervalo comercial, depois nós vamos conversar sobre o leilão solidário, só passar, né, dar uma passada, relembrar, porque pessoal, o leilão solidário no final de semana, né? Dia 15 começa então a campanha eleitoral propriamente dita, né? E a gente corre sério risco de não ter candidato, de não ter... Candidato nós temos, candidato não sei se terá eleito. Não terá eleito para deputado estadual, né? A gente vai para o intervalo comercial e já volta. Agora estamos de volta, né? Conversando aqui. E vamos tocar um assunto super importante aqui, para dar um aliviado, que o Maxwell está animado hoje aqui. Né? Tá elétrico, tá ligado. Eu acho que tem que vir cansado para cá. Tem que vir cansado para cá, cara. Você tem que vir cansado para cá. Dia 18, é domingo? Sábado? 18? Da quinta-feira. Não, o Dia leilão. Ele é dia 19. 19. Estou com 18 porque é um outro compromisso aqui. Dia 19, domingo, tem o leilão solidário, né, que está sendo, vai ser realizado aqui em Pontes Lacerda, lá no Tatersal de Leilões, né, com os recursos todos que forem arrecadados vão ser divididos entre o Hospital do Câncer de Mato Grosso e o Hospital Vale do Coporé, a nossa Santa Casa. Eu gostaria que vocês cada um desse uma palavrinha sobre isso e da importância que tem a gente participar desse evento aí, e eu acho que o pessoal ainda está recebendo ainda, seja a parte de doação de animais, seja em prenda, seja o que for, né? Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, Ivanildo. E Maxwell, eu não conheço nenhum povo onde eu já morei, onde eu já convivi, que seja tão bom quanto o de Pontes Lacerda. Toda vez que esse povo, Maxwell, é chamado para ajudar causas sociais, ele sempre foi aguerrido. Sempre foi assim na Estrada do Matão, está sendo assim na criação do Pantanal, que é uma vergonha que se impuseram aqui. Nós já estamos revertendo isso, graças a Deus, a Câmara já documentou. Então nós temos parecer já contrário de Sua Excelência o Governador. É assim nos leilões, que nós já tivemos leilões aqui de 800 mil reais. Hoje, se nós tivermos um leilão de 800 mil reais, nós salvamos a Santa Casa e equilibramos o Hospital do Câncer. Se bem que eu tenho números oficiais, é do partido do Maxwell, pode falar mais que eu sobre isso, o governador está com 800 milhões de reais, Vieira. Note bem, 800 milhões de reais para saldar todas as contas de hospitais e de obras começadas. É o caso do asfalto daqui de Pontes Lacerda, é o caso da ponte do Alegre e da ponte do Córrego dos Cárgados. Isso nós temos fonte oficial, o Maxwell deve falar a respeito. Mas esse leilão, nós vamos consertar a Santa Casa. Uma vez que o Estado, até por falta de dinheiro e pela cabeça dura, que é o cabeção, que é o apelido do secretário de Saúde, está 5 meses sem pagar. Por que está sobrevivendo, Vieira? Porque a sociedade tem acorrido ao chamamento da Santa Casa. E é sempre assim, é a sociedade que carrega. E não vai se furtar, né, Maxwell, nesse leilão. É isso que eu espero. Maxwell. Bom, Vieira, só mais uma vez, lembrando a população de Pontes Lacerda, nós temos no final de semana, no próximo domingo, ali no sindicato, mais um mega leilão, é muito importante. Primeiro, agradecer todos aqueles produtores que receberam a equipe do Petrônio aí, que são os nossos captadores. Sem ele, nada disso seria possível. O pessoal que está doando prenda, o pessoal que participou e continua participando aí do Bazar da Pechincha, e mais do que nunca, nada disso, Vieira, seria possível se no domingo a nossa população não se fizer presente lá no recinto de leilões do Sindicato Rural. Maxwell, mas eu não consigo leiloar nada, eu não consigo fazer nada. Gente, o almoço que custa apenas R$15, você almoçando com a gente, você vai estar colaborando e muito. Bazar. Não pode doar uma prenda, não pode comprar nada no nosso bazar, mas que vá, compareça, prestigie, almoce junto com a gente, porque todo esse recurso será destinado ao Hospital Vale do Guaporé e ao Hospital do Câncer de Cuiabá.
e você mais do que nunca vai estar colaborando. O que nós precisamos nesse exato momento, Vieira, é do empenho, da colaboração da comunidade de Pontes Lacerda, para que vá no domingo, almoce junto com a gente, nossos compradores, fazendeiros, possa estar lá arrematando esse gado, prazo aí, segundo as informações do pessoal do leilão, até 100 dias direto aí para o pagamento aí desses animais. Então, o que nós precisamos é que toda a população esteja lá junto com a gente neste final de semana, neste domingo, para prestigiar este grande evento e colaborar com esses 2 hospitais que são prioridades para o nosso município, para a nossa região. Tá certo, vamos lá. A partir do dia 15 agora, né? Hoje é 13. Depois de amanhã. Depois de amanhã começam efetivamente, oficialmente, né, pelo calendário da Justiça Eleitoral, as campanhas eleitorais, né? Eu gostaria de focar, até pelo pouco tempo que a gente tem aqui, hoje, focar principalmente o seguinte: nós, nos últimos 2 ou 3 mandatos, nós já tivemos sempre um deputado estadual, né? Doutor Antônio, lá atrás, acabou assumindo, né, que foi suplente, depois o Van Clay e agora nós estamos em meio a uma nova eleição aí. Temos alguns candidatos aqui, eu gostaria que vocês conhecem bem a legislação eleitoral, o que a gente pode falar, o que a gente não pode, mas discutir isso sem citar nome, sem pedir voto, a gente pode fazer, né? Eu gostaria que vocês dessem um posicionamento em função do seguinte: já tem hoje formado as chapas, já se sabe quem vai concorrer com quem já pode dizer quem são que os candidatos, o pessoal pode falar que é candidato. Lacerda, já chegamos a votar em 54% dos nossos votos em pessoas que nunca vieram aqui. Ou quando vem a cada 4 anos e que nem nos conhece, abraça como se fosse o melhor dos amigos. Falta beijar. Se a gente der só a chance, também beijar. Então a gente tem que correr desse tipo de candidato. Vamos ser bairristas e vamos votar em alguém daqui. 3 candidatos, cada um num segmento, cada um com um perfil. Vamos escolher quem é o melhor e vamos votar. Número de eleitores, Maxwell, são 26 mil, quase 27 mil, né? 31 mil eleitores. 32 mil eleitores. 32 mil. Quase 32 mil Aptos ao voto. Com a biometria, né, inclusive. Isso. Tá. Quantos mil votos válidos aí? Quantos eleitores vão comparecer? A média? Eu quantos? acredito que em 22, 23 mil eleitores devem comparecer assim. 10 mil não vão comparecer? Com toda certeza. 30%? A indignação 30%, contra políticos e politiqueiros é muito grande, né, Marcelo? 30%. Não é nem isso. Hoje não existe mais o interesse pela política, entendeu? Principalmente a nível de Estado. É uma eleição bastante difícil, você tem que ir lá na urna votar praticamente, acho que é 6 vezes, então acaba complicando um pouco mais, né? Mas eu acredito que de 22 a 23 mil eleitores estarão comparecendo às urnas. Na verdade, Vira, para a gente que acompanha e faz análise da política há bastante tempo, os grandes caciques, não só do Brasil, mas aqui, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, eles organizaram as suas siglas e organizaram as composições de chapa para eles. De modo a facilitar, né? De uma maneira que facilite a reeleição de cada um deles. Se você olhar cada partido e o cacique de cada partido aqui dentro do estado de Mato Grosso, cada um procurou viabilizar a sua reeleição. E, infelizmente, os nossos candidatos a deputados estaduais acabam sofrendo porque alguns pegaram uma chapa bastante pesada, outros entraram no momento de fechar as coligações, acabaram em uma coligação que não gostaria de ficar, e isso acaba prejudicando muito aqueles candidatos que são, como diz, marinheiros de primeira viagem. Então, é uma situação bastante complicada. 22 mil eleitores. 50% votam fora. Vamos acusar a história, né? Votam em candidato fora. Esse fato só não ocorreu na eleição do deputado Van Clay. Mas a diferença foi pouca também. Sim, mas teve 40%. Teve 40% da história. Então, aqui teremos que... Vamos considerar novamente os 40% de gente fora. 8.800 votos fora. Sobrou quanto? 14 mil. 13.800. 13 mil estarão votando nos candidatos aqui de Pontes Lacerda. Vai dividir. Se dividir por 3, já foi. Nenhum sai. Não vai acontecer isso, né? Nós vamos ter... Na verdade, o que tem que acontecer é o seguinte, tem que entender isso. Qualquer candidato tem que buscar votos fora do seu domicílio eleitoral.
Não existe de maneira alguma, até mesmo em Cuiabá, entendeu? O candidato ficar preocupado em apenas buscar votos no seu domicílio eleitoral, porque senão não chega a lugar nenhum. Quem não tiver 10 mil buscado fora, está fora do processo. 10 mil votos que não tiver contabilizados e limpos e certos, ele está fora, não elege de jeito nenhum. Então, por isso é que os candidatos aí têm trabalhado uma média de 38, 30 e poucos municípios. Se não for assim, está fora. Então, eu lembro, na primeira eleição do doutor Antônio, foi a primeira que todo mundo falava assim, que o doutor Antônio não tinha chance, até pelo perfil dele, né? Ele não é muito político, o jeito dele, tímido, introspectivo, né? Então eu falava, doutor Antônio não dá. Muito positivo, né? Muito positivo, está muito assertivo sempre. Mas o Nilton Mioto, o prefeito na época, o Nilton Mioto, pegou ele botou ele embaixo do braço e saiu pedindo votos para ele. Foi o principal cabo eleitoral dele. Mas devemos considerar que ainda tinha o Pedro Henry atuante também, claro, ajudou muito ele. Tranquilo. Tá, mas assim, mas todo mundo dizia assim, eu não gosto do doutor Antônio, mas vou votar nele porque é para Ponte Lacerda. Representatividade. Ponte Lacerda. Agora, aí que eu acho que a falta de liderança que nós temos no nosso município, liderança política. Saiu o Nilton, que era um grande líder político. O Donizete não chegou a ser um líder político, só foi o 4º mandato e abandonou. Né? Hoje a gente não tem o Alcino como um líder político. Né? Pera um pouquinho. Teria o Van Clay. Não, pera aí um pouquinho. Claro. Quem você conhece que é prefeito, que é deputado, que quer criar liderança? Ele não quer sombra para ele, né, Maxwell? Todo mundo elimina qualquer um que estiver na escala ascendente. Mas o próprio Alcino da Serra podia ser um líder nato nessa história. Ele já podia ter feito por onde? Então ele está tentando carregar o Valmir. Não, mas sozinho. Sabe, tem que ter grupo, né? A minha ideia é exatamente assim, gente, vamos esquecer por algum momento, por 30 dias, 45 dias agora aí, época da campanha até 7 de outubro, vamos esquecer partidos, vamos esquecer prefeito, vamos esquecer tudo. Vamos olhar a Ponte Lacerda? Vamos olhar. Então, quem é... Aí, fazer reunião entre o prefeito, secretários, entidades, vereadores, tudo. Gente, quem é o melhor candidato para a Ponte Lacerda? Aqui tem 3, Quem são os melhores aí? Tem 2 que são bons. Então tá bom, tem 2 que são bons. Desses 2, qual é o mais viável? Quem é que tem chance real de ganhar? Chegar num nome, né? Chegar num nome, dizer, então tá, vamos apoiar isso aqui. E vamos todo mundo focar, centralizar votos em cima disso. Porque a gente sabe que se alguém sair com 10 mil votos aqui, a chance de ser eleito é grande. Ser eleito é grande. Sim. Né? E nós corremos o risco de o pessoal ter 5 mil votos, 3 mil votos. 13.800 votos úteis para ter 10 mil votos aqui. O cara tem que ser macho, hein? Né, Marcelo? É uma situação bastante complicada, Vieira. Primeiro porque há o interesse, porque a gente tem que dizer a verdade, não adianta enganar o eleitor. Cada candidato a deputado estadual hoje, independente de ser aqui ou não, ele é um cabo eleitoral nato do candidato a governador, do deputado federal e senador, e assim seja. Entendeu? Isso é uma pura realidade. Agora, o que nós não fizemos, o que deixou de ser feito, na verdade, as grandes lideranças aqui do município de Ponte Lacerda é sentar. Você tem que ter a humildade de ir no seu desafeto, no seu adversário político e dizer, olha, agora nós precisamos de trabalhar em prol do município de Ponte Lacerda, independente de bandeira partidária, independente disso ou daquilo. Eu acho isso que a gente precisa, entendeu? E não passou da hora não, Vieira. Eu acho que ainda dá tempo de reunir, sentar, conversar. Nós temos 3 grandes nomes, não adianta a gente falar que não. Nós temos aí o pastor Osvandir, que é um homem trabalhador, digno, até agora não vi nada que desabone esse cidadão. Nós temos aí o Rômulo Zamorim, que foi o último candidato a prefeito de Ponte Lacerda, perdeu as eleições, mas continua aí trabalhando. Nós temos o Valmir Moreto, ex-prefeito de Nova Lacerda, que vem de 2 mandatos, tem uma experiência enorme, entendeu? E cada um, Vieira, tem as suas vaidades, tem as suas vontades, tem os seus desejos. Então, nada melhor do que tem que reunir todas as lideranças. Eu acho que isso deveria partir, sim, como você disse, do prefeito municipal, chamar a Câmara de Vereadores, chamar a Associação Comercial, chamar o CDL, chamar as ações, as associações, as entidades de classe, para a gente debater tudo isso. Porque se isso não acontecer,
pode ter certeza, todos eles são merecedores de voto aqui da comunidade de Consul Lacerda, e vários outros candidatos a nível de estado de Mato Grosso vão estar aqui também em busca de voto. E tiveram a coragem de ombrear essa tarefa, que ela não é fácil. Você colocar o seu nome à execração pública, a submeter-se à vontade de terceiros, não gosto dele, não gosto daquele outro, por causa disso, esquece. Consul Lacerda é maior que todos nós, e nós precisamos de um representante. Se com um representante é difícil, você imagina sem, Marcelo. Tá certo. Bom, e aí, só que tem que entender o seguinte, de um lado estão os candidatos agora correndo atrás de votos, né? Do outro estão os eleitores querendo saber o que é melhor para Pontes Lacerda. A gente tem que esquecer isso agora, dizer, ó, vocês estão de um lado, esperem aí, e nós, os eleitores, nós vamos decidir o que é melhor para Pontes Lacerda, e o que é melhor. E aí, quem vai orientar isso aí são os políticos que tiverem realmente um interesse suprapartidário aí, né, interesse maior de, e nós temos né, que em relação ver ao município. Que nada acontece sem a intervenção política. Nada. É tão verdadeiro isso que somente agora começou o asfalto até no Pé de Galinha, com a ponte do Cataco e também a ponte do Rio das Pedras, do Rio Alegre. Quando nós imaginávamos isso? E está aí, para quem quiser conferir. Hoje mesmo eu fui no IFMT, eu deparei com um parque de máquinas descendo para arrumar a estrada. Isso é alvistareiro, isso é necessário para nós. Tá certo. Bom, gente, obrigado, Maxwell, mais uma vez. Obrigado, Ivanildo. Agradecemos a sua audiência até agora. E a gente deve voltar semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.